Muito bem, vamos começar definindo milagre, se é que nós podemos fazer isso. Geralmente definimos milagre da seguinte maneira: é uma intervenção de Deus na realidade humana em que ele suspende as leis da natureza que ele mesmo criou. Por exemplo, quando Cristo andou sobre as águas, ele suspendeu a lei da gravidade, que é uma das leis físicas que governam o nosso universo, que governam o nosso mundo. Quando Cristo ressuscitou mortos, ele foi contra as leis naturais da morte e da decomposição do corpo. Mortos não ressuscitam normalmente. Um milagre é quando Deus viola essa regra e ele traz à existência uma pessoa que havia morrido. Jesus multiplicou pães. Pães não se multiplicam. Um pão não gera outro pão. Quando Cristo fez o milagre da multiplicação de pães, ele agiu acima das leis da natureza. E por quê? Porque ele é Deus, porque ele é Senhor. Então nós vamos definir milagre assim: uma intervenção sobrenatural de Deus nas leis naturais, na maneira normal de funcionamento do mundo. Deus realizou muitos milagres no Antigo Testamento e durante o período do Novo Testamento também, conforme nós lemos na Bíblia. E ele continua a agir miraculosamente no nosso mundo, muito embora aqueles grandes milagres eles sejam coisa do passado, como por exemplo a criação do mundo. Ninguém espera que Deus vai criar o mundo outra vez. Deus não prometeu isso, ele não vai fazer isso. A abertura do Mar Vermelho ou do Rio Jordão, o sol parar pela ordem de Josué, maná caindo do céu durante 40 anos, estas coisas foram realizadas, estes milagres extraordinários aconteceram durante o tempo em que a Bíblia estava sendo escrita para atestar a veracidade da palavra de Moisés, da palavra de Elias, da palavra de Eliseu, da palavra dos profetas, da palavra de Jesus Cristo e dos apóstolos. Os milagres tinham como objetivo testificar da veracidade da mensagem que estas pessoas, que foram instrumentos dos milagres, estavam pregando. Deus hoje continua respondendo às orações do seu povo, às vezes de maneira miraculosa, por exemplo, curando doenças, ou resolvendo problemas, ou transformando corações. Mas, no geral, hoje, Deus usa meios normais e naturais, como, por exemplo, o uso de remédios, o uso de médicos e pela sua providência. Deus continua agindo, só que ele nem sempre age da mesma maneira. Que Deus pode fazer milagres hoje, ele pode fazer, mas ele não faz sempre. O período dos grandes milagres foi encerrado com a feitura da Bíblia, porque o alvo era testificar que aquele livro de fato é a palavra de Deus. Nós também precisamos ter muito cuidado, gente, pois nem tudo que parece ser sobrenatural vem de Deus. A Bíblia fala de demônios que são operadores de sinais, há charlatões que enganam o povo com falsos milagres, há falsos profetas que fazem sinais e prodígios para enganar o povo. Nós precisamos nos assegurar de que o milagre realmente vem da parte de Deus. No caso, por exemplo, de curas, qual o problema da gente ter testemunhas e comprovação médica e científica de que a pessoa foi realmente curada? Isso em nada diminui o poder do milagre. O milagre tem que exaltar a Jesus Cristo e não santos, Maria, o pregador ou determinada igreja ou denominação. E no caso de cura de doenças, o milagre deve ser de conformidade com o padrão bíblico. Lembre que quando Jesus curava, quando os apóstolos curavam, quando os profetas curavam doenças, a cura era imediata e a pessoa ficava inteiramente sã. Não tinha isso de ir melhorando, melhorando e ficar não totalmente curado, mas em parte curado. Mas se é de Deus, vai ser como a Bíblia nos diz. Se você está passando por dificuldades, se você está passando por doença, qualquer problema, clame a Deus. Clame ao nosso Deus. Ele é o mesmo Deus, ele é poderoso e ele vai escutar você. Deus abençoe sua vida.